Olá, galerinha! Hoje nós vamos aprender sobre a oração subordinada adjetiva. Gente, as orações subordinadas adjetivas, elas são bem simples e vai ser bem fácil para você aprender. Vocês lembram que vocês estudaram nas últimas aulas a oração coordenada, a oração subordinada substantiva? Vocês estudaram elas. E também ainda tem as adverbiais que a gente vai estudar lá para frente. Hoje vocês vão aprender a diferença delas para adjetiva. Oração subordinada adjetiva, a gente lembra de uma oração simples e da outra oração simples. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter um que para poder unir essa palavrinha que une as duas orações? Na oração subordinada adjetiva, esse que não vai ser conjunção. A gente vai usar o pronome relativo, que foi da unidade 3. Lembra que a gente estudou os pronomes relativos? Então, esse pronome relativo a gente vai usar aqui na oração subordinada adjetiva. Ele liga. Professora, mas como eu vou saber a diferença do que da oração subordinada para o que da conjunção? Vai ser muito fácil. Vou botar vários macetinhos para vocês entenderem. A oração subordinada adjetiva, ela tem a função de caracterizar a oração principal. Ou seja, ela dá uma qualidade para a oração principal. A gente já sabe que a oração subordinada tem a oração principal e tem aquela que é subordinada. Ela caracteriza a oração principal, certo? E a palavrinha que vai ligar essa oração, a gente vai chamar de pronomes relativos, que podem ser que, quem, quando, cujo, o qual, a qual ou onde. Gente, as orações subordinadas adjetivas, elas são divididas em duas, as restritivas e as explicativas. Agora a gente já vai aprender as explicativas. Veja aí no vídeo. Então, como eu falei para vocês, agora a gente vai ver a oração subordinada adjetiva explicativa. Como funciona? Ela vai explicar, mas sempre se refere ao todo da oração. Aí você fala assim para mim, mas professora, como assim ao todo da oração? Presta atenção aí nesse exemplo. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Você percebe que quando tem essa vírgula, ela está se referindo ao todo os jogadores de futebol que são iniciantes, ou seja, todos os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salário. Por estar entre vírgulas, ela já explica o todo. Na oração subordinada adjetiva explicativa, ela explica o todo. Você percebe que quando tem uma vírgula e a outra vírgula, ela está dentro da vírgula, esse que são iniciante. A gente vai chamar isso de oração subordinada. E os outros que estão do lado, os jogadores de futebol e não recebem salários, a gente vai chamar de oração principal. Somente esse que está em vermelho, que a gente vai chamar de oração subordinada. No caso, ela é a subordinada adjetiva explicativa, tá? Que é o que são iniciante. Agora, o que eu queria explicar para vocês, o que liga uma oração à outra é essa palavrinha que aí, ó, os jogadores de futebol que são iniciantes, que no caso não é uma conjunção, é um pronome relativo. Aí você fica, mas professora, ainda estou com dúvida, por que é um pronome relativo? Como eu vou saber qual é a diferença? O macetinho que eu tinha falado para vocês. Se eu coloco aí, troco o que por o qual. Gente, toda vez para eu saber se é um pronome relativo, eu troco o que por o qual. Os jogadores de futebol, os quais são iniciantes, não recebem salários. Se eu troco e ele vai manter o sentido, a gente já sabe que é um pronome relativo. Se o sentido muda, é uma conjunção. E aí você percebe, é um pronome relativo dentro de duas orações? Ah, só pode ser uma oração subordinada adjetiva. E aí você só vai saber se é explicativa ou restritiva. No caso, ela é explicativa porque está separada entre vírgulas. Identificou a vírgula, percebeu que está se referindo ao todo, você já sabe que é uma oração subordinada explicativa, porque ela se refere ao todo. Agora a gente vai ver a oração subordinada restritiva, tá? Na restritiva também vai ter o pronome relativo ligando as orações, só que ela não vai ter a vírgula. Aí fica fácil, fica facílimo.
ela vai referir-se, como está aí no vídeo, refere-se a uma parte, sem o uso da vírgula. Aí eu coloquei até um exemplo, tá? Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Você percebe que ela é restritiva, ela não tem vírgula, porque se refere a só uma parte, né? Os artistas que declararam seu voto foram criticados. E aí você me pergunta, mas professora, como é que eu vou saber se esse que ele é pronome relativo? Mesmo macete, coloco aí os quais, o qual, os artistas, os quais declararam seu voto, foram criticados. Quando eu troco, eu percebo que mantém a mesma relação de sentido. Se mantém, a gente já sabe que é um pronome relativo, que tem um pronome relativo e é uma oração subordinada adjetiva. No caso, não tem vírgula, a gente já sabe que ela é restritiva. E quando eu leio aqui, ó, os artistas que declararam seu voto foram criticados, eu estou dizendo que somente os artistas que declararam seu voto foram criticados. Ou seja, não são todos os artistas, somente aqueles que declararam seus votos que foram criticados. Só porque eu tive a vírgula, ele diz que é uma parte dos artistas, porque não tem vírgula. Se não tem a vírgula, você consegue entender que somente uma parte. Agora, se eu coloco a vírgula, já fica diferente. Então, você já consegue identificar a diferença da oração subordinada adjetiva explicativa da restritiva. Na explicativa, ela é separada por vírgula. Já na restritiva, não. E na explicativa, ela se refere ao todo. Na restritiva, ela se restringe a somente uma parte. Pessoal, essa explicação é da unidade 4 do livro de vocês. Vou colocar aqui no vídeo as páginas do livro de gramática, que é para vocês responderem, tá bom? Beijinho, até!